Olá, senhoras e senhores, estamos em mais uma videoaula e aqui nós vamos discutir e exemplificar sobre o fenômeno da reflexão interna total, que é um fenômeno inclusive presente, por exemplo, nas fibras ópticas. Muito bem, esse fenômeno ele ocorre quando a luz incide em um meio menos refringente. Então ele ocorre sempre que eu saio de um meio de propagação para outro, cujo índice de refração é menor. Então é o caso, por exemplo, da luz que sai da água para o ar, certo? Veja bem, essa aqui é a ilustração que está lá no módulo. Então imagina que eu saio aqui do vidro, né? Do vidro. Aqui é o exemplo, né? Pode ser a água, por exemplo. E eu incido luz em direção ao ar, que é um meio que tem um índice de refração menor do que o do vidro, certo? Então a luz está indo em direção a um meio menos refringente. Muito bem. Vocês sabem muito bem que se eu incido perpendicularmente à superfície de interface, a luz refrata sem sofrer desvio. Então esse primeiro raio, ele não modifica sua direção. Parte da luz ela é refratada e parte é refletida, sendo que nesse caso a maior parte é refratada e uma pequena quantidade é refletida. À medida que eu aumento esse ângulo de incidência, esse segundo raio, por exemplo, o que acontece? Ele tem ângulo de incidência θ1, como ele está indo para um meio menos refringente, então ele se afasta da normal, então a parte refratada vai se afastar da normal, vai ter um ângulo de refração maior do que o ângulo de incidência, e uma parcela é refletida, uma parcela um pouco maior que a parcela anterior de luz refletida. Veja que à medida que eu vou aumentando esse ângulo de incidência, esse ângulo de refração ele vai se aproximando dos 90 graus. Ele atinge os 90 graus, inclusive, primeiro do que o ângulo de incidência, porque ele, como eu falei, se estamos indo para um meio menos refringente, essa normal ela é maior do que o ângulo de incidência. O ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência. Então chega um momento que a luz refratada ela tem um ângulo de refração de 90 graus, certo? Enquanto que o ângulo de incidência é menor que 90 graus. Nesse momento, a partir desse ângulo, né, toda a luz, veja que não tem mais como o raio refratado passar para o outro lado, ele já está no limite do ângulo de refração aqui, que é 90 graus. Então, desse ângulo para frente, né, que é o caso desse último raio de luz, que eu tenho um ângulo de incidência já maior do que o ângulo C, então toda a luz ela é refletida para o mesmo meio. Então, nesse caso, acontece o que a gente chama de reflexão interna total. Então é um tipo de reflexão que acontece sempre que o ângulo de incidência é maior do que um certo ângulo crítico. Então, para um ângulo de incidência θ1 maior que um ângulo crítico, toda a luz será refletida. É o caso aqui. E isso só ocorre se você estiver saindo de um meio para o outro cujo índice de refração é menor. É o caso de sair do ar do vidro para o ar ou da água para o ar. Então, bom, quanto vale esse ângulo θc? A gente pode usar a lei de Snell facilmente, né? Como isso aqui é uma refração em que o ângulo de refração é 90 graus, eu já coloco aqui N1 seno de 90, porque N1 é o índice de refração do meio refratado, certo? E no meio incidente eu tenho N2 seno de θc. Como o seno de 90 vale 1, isso aqui fica 1, e o seno do ângulo crítico é N1 sobre N2, depende, portanto, da diferença dos índices de refração entre esses dois meios aqui. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui da aplicação da reflexão interna total. Muito bem, exemplo 2.4, o peixe arqueiro. De repente, um inseto que estava sobrevoando um pequeno lago é derrubado por pequenos esguichos de água. O peixe arqueiro fez outra vítima. Este peixe tem uma técnica de caçada muito peculiar. Apesar da refração, é capaz de fazer pontaria com precisão às suas presas,
que se encontram fora da água. Depois, com a boca, dispara um jato de água forte e certeiro que abate o alvo pretendido. O peixe arqueiro é capaz de projetar um jato atrás do outro e com ótima pontaria. Analisando a habilidade desse peixe, encontremos o ângulo crítico na fronteira entre água e ar, sendo o índice de refração da água 1.3. Então a questão, apesar de ser muito longa, muito comprida, ela simplesmente pede para se encontrar o ângulo crítico da interface entre água e ar, sendo que o índice de refração é 1.3. Então é aplicação direta aqui, não tem muito o que falar. O seno do ângulo crítico é N1 sobre N2, lembrando que N1 é o índice de refração menor, N2 é o índice de refração maior, então fica 1 sobre 1.33. Lembre-se que essa razão ela sempre tem que dar menor do que 1, certo? Porque não existe seno maior que 1, o limite do seno é de menos 1 a 1, então essa razão sempre é menor do que 1. Se vocês fizerem o cálculo e encontrarem ela maior do que 1, é porque vocês inverteram a ordem desses índices aqui, tá certo? Bom, então vemos que o seno de C, de θc, é 0,752, então basta calcular o arco seno desse valor, ou seja, qual é o ângulo cujo seno dá 0,752, e nesse caso é 48,8 graus. Então esse aqui é o ângulo crítico. Se o peixe estiver localizado, estiver visualizando a presa a um ângulo maior do que 48,8, ele não vai conseguir ver a presa, porque ele não consegue ver luz refratada, certo? Só refletida. Então, se o peixe observar a superfície do lago por baixo com um ângulo maior do que esse, o que ele vai ver é o reflexo do fundo do lago. Isso acontece até na piscina, se você fizer essa experiência, né? Dentro da água, tente olhar pela superfície, superfície que limita a água, né, por cima, e você vai ver que a parte, se você olhar por certo ângulo, você vê claramente o reflexo da parte de baixo da piscina. Vamos para a próxima questão. Reflexão interna total num prisma. A luz incide normalmente sobre a face mais larga. Normalmente significa incidência perpendicular, tá certo? Mais larga de um prisma, isósceles, triângulo, retângulo. Determine a velocidade da luz nesse prisma, uma vez que ele é posicionado para produzir reflexão interna total. Então tá aí o prisma, certo? Nós temos uma incidência aqui, ó, perpendicular, tá vendo? 90 graus. Então aqui forma 90. Como esse prisma é retângulo, então isso aqui forma 40 isósceles, né? Isso aqui forma 45 graus. Isso aqui é 90, então se isso aqui é 90, isso aqui é 45, a soma dos ângulos internos tem que dar 180, então esse lado aqui também é 45 graus, 45, 45 dá 90, com 90 daqui dá 180. Então se esse ângulo é 45 graus, esse aqui também é 45 graus. Então a gente já sabe de cara que o ângulo crítico é 45 graus pela análise do nosso desenho aqui do prisma. Então, como o problema pede a velocidade da luz dentro do prisma, basta a gente calcular o índice de refração do prisma, que aí por essa definição a gente calcula a velocidade. Muito bem. Então, usando a lei de Snell, a gente sabe que nessa interface aqui, N1 é o índice de refração do prisma vezes o seno do ângulo crítico é igual a N2, que é o ar, vezes o seno de 90. Que é o ângulo de refração na situação crítica, né, do ângulo crítico. Então, como seno de 90 vale 1, N1 vai ser 1 sobre o seno do ângulo crítico. Substituindo aqui nessa definição, né, velocidade é C sobre N1, então está aqui, ó, o N1 veio aqui para baixo. Eu posso, aqui como é divisão de fração, né, eu conservo o C e multiplico pelo inverso dessa fração de baixo, que é 1 sobre o seno. Então o inverso de 1 sobre seno é o próprio seno. Então a velocidade vai ser C vezes o seno do ângulo crítico. O ângulo crítico, como a gente analisou aqui no diagrama, é 45 graus. Então vou substituir numericamente 45 graus, C vale 3 vezes 10 a oitava, e eu encontro que a velocidade da luz dentro do prisma é 2,1 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá certo? Então essa aí é a nossa questão, e espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida,
usem nossa plataforma. É isso aí, fui.